Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido por Mr. Darklighter 66. Eu não fiz podcast a semana passada porque, fiz um vídeo juntamente para o canal com a Bia de Slice of B, e queria fazer o review do Final Fantasy VII original, só que eu não gostei da maneira como estava a expor alguns pontos. Sou um bocadinho perfeccionista em certas cenas. E como eu não estava a gostar muito da direção narrativa e explicativa que estava a dar no início daquela review, eu pensei, mesmo que desse volta a isto, eu não gostei do início. E então desisti altogether disso e depois atirei-me à PS4 e depois já não aconteceu nada mais. Eu vou tentar ver se para a próxima semana faço a review do Final Fantasy VII original. Em relação a uma situação, eu esta semana estava sem ideias para fazer podcast, muito sinceramente. Há montes de coisas que eu gostava de falar, mas é preciso ter cuidado com certas coisas que alguns ouvintes poderão interpretar mal ou não por questões sociais e políticas. Portanto, a minha namorada deu-me uma excelente ideia. Não sei se vocês sabem, para quem tem Netflix ou segue a NIT PT, por exemplo, mais um filme fantástico. Mais um filme digno de Raspberry Awards ou pior filme do ano, mas que, não sei por carga d'água, chega aos mídia e é super overpraised por ser algo espetacular ou de outro mundo. Estou a falar que não é outro filme de terror que dizem sempre que é o filme mais nojento e assustador de sempre, para depois ser um filme completamente medíocre, horrivelmente feito. Estou a falar de um filme que representa o povo português durante a quarentena. Estou a falar de 365 dias. Este filme em específico é um filme que acho que foi feito na Polónia, se não me engano. Não vou dizer nomes ou termos técnicos do filme, porque sinceramente não tive prazer nenhum em fazer essa pesquisa de saber sobre os diretores, editores ou atores disto. Peço imensa desculpa, nada contra nenhum deles pessoalmente. É apenas na visão do projeto que fizeram é que não me deu vontade nenhuma de saber o nome destas pessoas. Aliás, eu nem me lembro do nome dos personagens. Eu vou ver, vou-me tentar lembrar ao longo da explicação, mas portanto, yeah. Anyways, 365 dias é só o filme que está em número um no streaming da Netflix há já mais de uma semana. É qualquer coisa, sem dúvida nenhuma. E o porquê de eu vos ter dito que era a explicação melhor para os portugueses durante a quarentena, eu vou-vos dizer. 2020 tem sido um ano muito engraçado. Um ano de conclusão para muita porcaria que estava a encher e encher e encher, especialmente a estupidez humana. E é engraçado como. Estão a ver aquela malta que está sempre a queixar que nunca pode sair à rua, mas depois estão sempre normalmente os primeiros que até saem para ir à praia, passear ou ir ao supermercado milhões de vezes por semana. Ou aquela malta que, opá, não se percebe. É isso. Essencialmente, estamos a falar de gente azeiteira em especial que está com bué falta de sexo, ok? É falta de sexo, falta de contacto físico e humano. E acho que é por causa dessa cena, ou então de ser um casal que tem filhos e os filhos estão sempre a moer a cabeça, porque estamos hoje em dia na cena da telescola e depois é eles que não podem ir arejar e divertir-se e brincar e ser crianças, portanto estão o dia todo em casa, colados em ecrãs a azucrinar a cabeça aos pais, e depois os pais não têm tempo para ter uma vida íntima e romântica, muitas das vezes. Ou seja, o que acaba por acontecer é o porquê do português em geral consumir tanto este filme possivelmente reflete-se na falta de sexo que há na, na cena da quarentena. Porque, falando muito a sério, a OMS registra 4 parâmetros para uma vida feliz. Tens que ser saudável em termos de físicos, psicológicos, sociais e não românticos, mas sim sexuais. Uma pessoa que tem um bom sexo está satisfeita, está feliz, está alegre e não anda, desculpem uma expressão, a foder a cabeça aos outros. Porque já teve, porque já foi. Dido, se é que me façam entender. Ahm, e como como neste sentido aqui o português é um povo muito. É já se calhar o povo,
o país da Europa que está mais dependente de medicamentos e de antidepressivos, porque é sem dúvida o país mais triste da Europa e também um dos mais pobres. Estão a perceber onde é que eu quero chegar com isto? Acho que não é preciso explicar muito mais. As coisas estão interligadas. Portanto, é uma realidade. Não é só a causa, mas é uma delas, convenhamos. Hell, nós somos o quarto país da Europa onde há mais traição e insatisfação sexual. Portanto, sim, são dados estatísticos em que quem estuda curso de psicologia e tem que estudar psicologia também no ramo romântico-sexual tem que absorver isto, inclusive em termos sociais, porque um povo que está habituado a trair o outro cônjuge para estar em quarto lugar é um estudo para caso social, meus amigos. Não é uma cena que se tenha de ânimo leve sequer. É uma falta de respeito. Mas pronto, adiante. Vamos continuar, que não é isso que estamos a querer falar. Vamos falar, sim, meus amigos, do filme 365 Dias. Este filme tem tudo o que o Tuga costuma gostar. Tem mafiosos, nudez, sexo pseudo-romântico forçado, músicas inglês ou pimbas, efeitos da pizza, imagens de luz de câmara e sítios para que só consegues ver em fotos de influencers de Instagram. Alguma ação muito, muito pequena. Amigos, só faltava aqui ter um caso do Padre Amaro aqui à mistura. E ter, claro, alguma feira medieval, porque se os portugueses não fizerem filmes de sexo, com traição lá metida, ou romance proibido, tem que obviamente pôr filmes históricos ou religiosos, porque parece que o português, em termos de filmes, lá agora anda-se a reinventar um pouco, mas no geral, para o que vai ao cinema, parece que não existe mais nenhuma coisa que o português consiga fazer em termos de cinema. Atualmente, ou há uns anos atrás, Enfim, é o que é. Portanto, este é o tipo de filmes que as pessoas consomem, em especial as mulheres. Porque é uma realidade, ok? As mulheres realmente consomem mais este tipo de filmes. E querem saber como? Vejam isto. 50 Sombras de Grey. E aquele filme bué estúpido que saiu ano passado que tentou imitar essa lógica. Aquele que foi só o mais visto no cinema português durante o mês em que saiu, que eu por acaso até nem sei o nome, mas sei que ele existe, que também foi igualmente adaptado de um livro. Este tipo de filmes e livros também fazem um sucesso na bilheteria, especialmente por parte do público feminino. E estranhamente, cá em Portugal também. O que para mim é estúpido, porque se eu fosse uma mulher, a última coisa que eu iria querer era achar bué romântico ou super excitante ser eu mulher e ver outra mulher igualmente ficar toda excitadinha com um gajo agressivo, manipulador e grosseiro, mas que como é todo bonzão, ou tem um pénis que chega ao joelho, ou é rico para caraças, está tudo bem, mas se fosse o Zé da esquina era uma óbvia violação e era um nojo. Amigos, violação, sexo sem consentimento, brutalidade e falta de respeito. Isso existe para ambos os lados. Não é um lado é romântico com uma justificação que, coitadinho, teve um trauma pesado, e o outro é só um bêbado ou um bruto ou um babado. The force does not work like that. Portanto, quem deu a ideia até de eu fazer a review deste filme, que não é bem review, é mais uma desconstrução social e cinematográfica para com o filme e para com a audiência target, foi a minha namorada. Eu amo imenso a minha namorada. É capaz de ser a melhor pessoa, é a pessoa que eu mais adoro, que eu mais amo, é a minha melhor amiga. E depois temos o 365 Dias, que é tipo a pior merda que pode haver, ou pelo menos uma das melhores deste ano. Este filme, que em reviews internacionais está com uma score atualmente de 1 em 5 estrelas ou 3.8 de 10, porque é que vocês acham, amigos? Aparentemente só países como Portugal é que estão a adorar esta porcaria e já vai na segunda semana consecutiva em que está em número 1 nas boas reviews e nas visualizações. Porque a maioria do mundo está a detestar o filme. Isto é os 50 Sombras de Grey mais azeiteiros. Ok? Isto é azeitice bruta. Vamos começar por uma maneira muito resumida de falar da história. Portanto, imaginem, são os mafiosos italianos, super clichês. E o nosso protagonista chama-se Massimo.
Máximo com dois S, atenção. Ele não sei porque faz-me lembrar um bocado o Oscar Isaacs. Não sei porquê, mas faz. Mas anyways. Este gajo, literalmente, ele e o pai, tio, whatever, um familiar mais velho, que é chefe lá da máfia italiana, eles fazem uma negociação com traficantes de mulheres, mas eles não concordam com aquilo. Então o que acontece é que os traficantes lá começam a matar os mafiosos. Ao fazerem isso, matam um gajo mais velho e dão um tiro a Máximo, que consegue sobreviver por maneiras mágicas, ao ter visto a mulher da vida dele, que desaparece durante pai 5 anos, I think. By the way, esta mulher, que mais tarde ele vai encontrar novamente, é a protagonista juntamente com ele, chama-se Laura, e ela, só sei o nome deles dois, Máximo e Laura, e a Laura trabalha numa companhia qualquer em que tentam dar um diálogo de exposição feminista, em que ela é tão capaz ou mais a tratar das coisas do que os gajos que lá estão e do que os outros trabalhadoras que lá estão também, enquanto o Máximo está a ter uma reunião a persuadir os outros líderes em como, since I'm a mob leader, I can do whatever the fuck I want now. E então o gajo descobre-a porque vê revistas, jornais e, well, numa festa de elite, de gente famosa, influenciada e tal, simplesmente ele a rapta. Melhor ideia de sempre, porque também há outra coisa que o Tuga adora neste tipo de merda, deste tipo de filmes: Síndrome de Estocolmo, porque aparentemente that's a thing. Com a cena do Síndrome de Estocolmo, eles literalmente, tipo, eu sei que Síndrome de Estocolmo acontece, nós estudamos isso no meu curso, ok? E é exatamente por estudar e por conhecer aquilo que eu gosto com isto. Porque é ridículo a quantidade de romantização que fazem com o Síndrome de Estocolmo. Mas é sempre com gajos ricos, porque nunca se atrevem a meter o average guy. Porque isso já quebra a fantasia da mulher. Tipo, enfim. Anyways, o que é que acontece? Tipo, basicamente, ela está presa na casa dele, uma mansão toda luxuosa, em que ele tem criados para fazer tudo e mais alguma coisa. E ele simplesmente diz-lhe: não te vou tocar, não te quero forçar em nada. No entanto, eu sou uma pessoa muito bruta, que não gosta de ser provocada e que tende sempre tudo o que quer e que não está habituado a ser manso ou carinhoso. E por causa disso, ele vai-lhe dar 365 dias para ela se apaixonar por ele. Caso ela não se apaixone por ele, she goes away. Caso ela se apaixone durante, they get together. Porque ela é só a mulher da vida dele, porque ele nunca a esqueceu depois de ter visto uns segundos quando estava na praia após supostamente ter levado o tiro. Antes deste encontro, however, há duas cenas que eu quero salientar deste pequeno resumo. Uma, tivemos uma cena super esquisita no avião, porque o Máximo está a chegar a esta tal mansão onde vai haver a festa. E ele tem lá uma rapariga de bordo e eles falam uma linha ou duas de diálogo e à frente dos outros gajos que lá estão, o gajo simplesmente pega na cabeça da rapariga, mete-a sentada e tira a piroca de fora e de uma maneira assim muito pouco carinhosa agarra na cabeça dela e obriga a fazer sexo oral até o rapaz, pronto, não é? Chegar ao seu momento de felicidade. E a cara da atriz naquele momento é um misto de choro, mas com um sorriso de alegria barra maroto. Portanto, tu não sabes se é tipo daquelas atrizes porno que gostam de extreme stuff, ou se é uma pessoa que está em mixed feelings, ou se é uma pessoa que realmente está traumatizada. Either way, isto foi uma violação, so it's not right, girls. And this is not husband material. Outra cena a salientar também aqui no meio disto tudo é que ele literalmente pega numa mulher que tem uma vida de trabalho, tem uma vida de família, tem amigos. Hell, a gaja namorava com um gajo que ele escreveu uma carta, o Máximo, a dizer que estava tudo acabado entre eles os dois e que ela queria, e que a Laura queria ter uma vida só dela, que não queria ter mais um namorado, porque descobriu que ela foi traída. Isto porquê? Porque o Máximo arranjou fotografias do gajo que estava com ela anteriormente, em que, well,
Literalmente o gajo encornou-a e tinha fotos dele a fazer sexo com outra mulher. E eu do género, qual é que era a hipótese? Qual é que era a hipótese de literalmente a mulher que o máximo queria ter um namorado e esse namorado estar a traí-la? É tipo, puf, talk about coincidências. Coincidências bué giras. Mas pronto. De resto, ao longo do filme, nós vemos um jogo de gato e rato. Primeiro é um jogo de gato e rato entre diálogos e música. Sim, para qualquer pessoa que se queixou, nomeadamente eu, por exemplo, em que o Suicide Squad abusava no departamento musical. Oh God, vocês não sabem o quanto este filme abusa nesse departamento musical. Literalmente. Mas é que é literalmente mesmo. Este filme está sempre a bombar música de discoteca, música de rádio, barra azeiteira ou pimba. Sempre, sempre, sempre. O filme é por volta de 1h50 com créditos incluídos e nós ouvimos sempre eles a falar e a música mais alta a sobressair as vozes. Ou então parece os anúncios da rádio TSF, que é do género: aí tal, vá pegar no seu frango agora na churrascaria da Senhora Maria. Metem música. Pelo preço generoso de 5,70€, mete música outra vez. Isto é exatamente o filme. É só isto. E isto, para mim, dá um atrofio que é do género: quanta mais música atualmente da rádio ou da azeitice que se ouve na discoteca é que eu ainda vou ouvir com este filme? How many more? Porque eu estou quase a contar que estamos já a ouvir literalmente 2 discos. Só num filme que nem 2 horas tem. E isto é ridículo, meu. Mas pronto, eu sinto que é quase claustrofóbico haver tanta música e tanto abafamento de diálogos que por si já não são grande coisa. Depois, eles vão se conhecendo. Ela está sempre bué e obviamente normal, não é? Revoltada com ele, a pedir para voltar para casa, a exigir telemóvel e o computador dela. Ele não lhe dá. Depois tem ali umas trocas engraçadas de palavras a insultarem-se e de porrada. Depois tens uns momentos como no chuveiro e um momento na cama em que eles provocam-se mutuamente, mas depois a gaja vai-se embora e ele é bruto. Ai tal, não te vou tocar. Ai tal, não te vou tratar mal. Ai tal, não sei o quê. Mas ele passa o filme inteiro a querer-lhe tocar ou a sentir-se provocado ou a provocá-la. E ele sempre, sempre é bruto, sem ser para comer a falar. E quando eu digo comer, é comer à mesa. Portanto, como é que esta gaja se apaixonou ainda por ele? Ele nem sequer soube cumprir o que ele disse, lol. Não soube. Depois levam-na a comprar roupas chiques, a visitar alguns sítios, a dançar e aí tal. Depois já dão assim uns sorrisitos e uma conversa uma ou outra assim engraçada e é tudo muito giro. Mais música azeiteira a bombar. E finalmente temos ali uma cena em que há assim um grande problema, estão a ver, porque eles vão para uma discoteca, ok? E nessa discoteca ela está de vestidinho assim curto e ela tem. Ah pá, começa a provocar toda a gente. Ok? Tipo, o máximo está numa reunião, a coisa está a correr já um bocado mal e a gaja atira-se a um dos rivais dele. Esse rival quer quase violá-la. Depois o máximo literalmente dá um tiro. Não mata o gajo, mas dá um tiro. E isso é uma declaração de guerra, obviamente, não é? E opá, ela atirou-se porque, sei lá, não estava-se, tipo, era um bocado de bebida e ela a ser estúpida, meu. Porque, eu digo, estas personagens, tipo, não têm nada palpável. Eles literalmente não parecem-se como pessoas. Eles é tipo, pessoas escritas pela mente de alguém que está excitado com 14, 15 anos e que gosta de Twilight barra qualquer outro filme estilo 50 Sombras de Grey. Porque todos esses filmes são assim à borda. Twilight não digo, mas Twilight só inspirou um bocadinho 50 Sombras de Grey assim, mas imaginem, 50 Sombras de Grey, qualquer filme desse género, é tipo esse filme, esses filmes, que só são tipo fanfictions. Agora imaginem escrito por um cachorro de 15 anos que viu um trailer do Godfather e quer ir à discoteca e está excitado. Juntem estes 4 parâmetros e vocês têm 365 dias. É isto.
E literalmente depois... eu nem me estou a preocupar com os spoilers, porque se vocês quiserem perder como eu 1h50, então vocês são tão masoquistas como a gaja, a Laura, que foi raptada pelo Máximo. Mas adiante. Ahm, Literalmente o que acontece a seguir, eles vão para um barco, para um iate. O Máximo tem lá uma conversa séria lá com o pessoal, lá e tal, guerra está declarada, a única maneira de conseguirmos aqui fazer isto é matando a Laura. O gajo obviamente não quer. A Laura tem para ali uma alta discussão com ele, atira-se para a água. Não sei se foi na tentativa de suicídio ou não, mas whatever. Ele obviamente a vai salvar. E foi de género, oh meu Deus, tu salvaste-me. E ele, claro que te salvei. E literalmente vão para a cama ter uma cena de se calhar 4 minutos e tal de sexo. Não é sexo explícito, mas é quase lá. É níveis tipo Adele, do filme 2013, o filme francês. Caso não tenham visto ainda, recomendo, porque sempre tem uma melhor história e melhores cenas. E sim, a cena eu achei-a boa. Não porque, tal, é uma cena de sexo. Até porque nós temos duas cenas de sexo anteriores que foram horríveis. Porque, obviamente, cena de violação e tal. Mas é porque realmente tu vês que se calhar é a única altura em que há química entre os atores, respeito, e eles transmitem realmente a vontade de se quererem comer para a câmara. Nesse aspecto, eles transmitiram os sentimentos que os personagens tinham. Yeah. Portanto, isto a 1h10 de filme, portanto ainda falta meia hora. E vocês perguntam o que é que vai acontecer na última meia hora, já que afinal o Máximo conseguiu engatar a gaja e conseguiu ir para a cama com ela durante horas, porque eles revelaram que só dormiram 1 hora nessa noite. Well, ele depois deixa ela ir para a Polónia, visitar a família, visitar a melhor amiga, que é tipo uma bimba, e depois ela sabe tudo o que é que se passou, não sabe como é que há de reagir, se há de ficar revoltada, se há de ficar enervada, se há de ficar contente. Depois eles tentam fazer a cena do casamento também, porque o Máximo pede em casamento a Laura. O mais engraçado é que os pais... Ele é sincero e diz I'm a gangster. E os pais acham bué piada, tipo you must be a first then to our family. E eu fico, quem me dera que toda a gente reagisse do tipo, vamos ali ao bairro da Amadora. E tal, o gajo é tipo assaltante na Amadora. Sério, é o primeiro da família que é o assaltante da Amadora. É tipo... É essa lógica, meu. Tipo, é exatamente essa lógica. Mas como o gajo é bem parecido e está a pagar o casamento todo, tipo, está tudo ok, because he has money. Again, parece que tudo é justificável desde que tenhas dinheiro, ponto número 1, e ponto número 2, tenhas algum gosto e sejas bom em termos físicos. O resto vai-se montando. E depois dizem que toda a gente casa por amor e não por compra. Depois, lá para o final do filme, o Máximo está em casa dele, está à espera da Laura, porque ela anda na cena da provedora de fatos e mais não sei o quê. Porque há ali uma cena qualquer na festa em que eles têm que ir e ela experimenta fatos e mais não sei o quê e vai a caminho do carro. E ele recebe a notícia de que supostamente o carro despinhou-se para a água. Final do filme, o Máximo está completamente desolado, não sabe o que é que há de fazer. E à distância, a câmara na água gosta de mostrar que está assim tipo um barco, assim, bué de longe, ao pé do acidente, do quase para dizerem, se calhar a Laura e a amiga fugiram ou escaparam, ou foram raptadas. Pelo que eu percebi, o 355 Dias não é um filme original, é também ele adaptado de um livro. E pelo que eu percebi, o livro tem pelo menos mais 2 sequelas. E pelo que eu vi... No final do primeiro livro, que depois deu consequência, obviamente, ao segundo, elas as duas foram, na realidade, raptadas por aquele tal grupo rival durante a cena do carro e foram-se embora raptadas naquele barco realmente. E o Máximo e a equipa depois têm que ir tentar salvá-las. Resumo, portanto, vai ser a nossa Paula, provavelmente, e do pessoal da Polónia, se calhar, que este filme vai ver uma sequela. Este filme para mim é 1 de 10, gente. É talvez dos piores rated movies que eu dei na minha vida toda. Eu, primeiro, já não tenho aquela cena do é tão mau que é bom. Ponto número 1. Número 2,
Como uma pessoa trabalha e faz tudo em casa, uma pessoa não tem tempo para ver filmes de merda, ponto. Mas de vez em quando lá uma pessoa vai espreitar o porquê de haver tanto furor. Ainda estou para ver o Bird Box, que ainda nunca vi por acaso. E quando uma pessoa chega à conclusão que vai ver aquele filme, uma pessoa já espera algo de porcaria. Mas eu nunca esperei que fosse tão porcaria como me deram. Eu senti que literalmente estava a perder 1 hora e 40 e eu agradeci que eles falavam realmente inglês e não japonês, por exemplo, se fosse um anime, porque se fosse um anime obrigava-me a estar sempre a olhar para o ecrã. Ao menos durante o filme eu ainda ia olhando para o telemóvel e ia conversando com as pessoas, porque senão dava mesmo maluco. O filme talvez não seja a pior coisa que vocês viram, porque será que já viram filmes piores do que eu. Mas para mim foi mesmo um letdown. Se eu pensava que Birds of Prey era mau, porque esse filme já teve para aí 2 ou 3 de 10 para mim, este filme conseguiu passar a barreira de Birds of Prey do pior do ano até agora, dos que vi deste ano, com um de 10. E espero bem não ver nenhum filme que mereça esta nota ou 0 de 10 ao longo deste ano, ou até tão cedo. 365 dias, não foi preciso 365 dias. Foi só preciso 1 hora e 40 de perca de tempo. Obrigado.